Moloque, o terrível devorador de crianças na antiguidade. Os olhos de bronze de suas estátuas pareciam fitar com frieza os adoradores, enquanto seus longos braços, estendidos como balancins, aguardavam as oferendas mais preciosas, crianças inocentes. Antes de continuarmos com esta incrível história, não se esqueça de se inscrever no canal A Bíblia em História e deixar o seu like. Assim você nos ajuda a espalhar essas mensagens poderosas e emocionantes. Vamos juntos mergulhar na Palavra de Deus? A história de Moloque está impregnada de sangue e sofrimento. Em Cartago, a cada colheita ruim ou guerra iminente, multidões se reuniam diante de sua imagem colossal. Primeiro, grãos e animais eram queimados na fornalha em sua base. Mas quando a calamidade persistia, os sacerdotes anunciavam: apenas o sacrifício humano poderia aplacar o apetite do Deus. A população, aterrorizada, cedia seus filhos em um gesto de desespero. Essas cerimônias, descritas com horror por escritores como Flaubert em Salambô, eram eventos brutais. Crianças eram colocadas nos braços escaldantes da estátua, desaparecendo entre as chamas. O som ensurdecedor de tambores e símbolos abafava os gritos das vítimas, enquanto os rostos dos pais eram marcados pela dor e pela resignação. Moloque e os sacrifícios proibidos na Bíblia. Em Levítico 18:21, o Senhor adverte Israel: não ofereçam seus filhos para serem sacrificados a Moloque, para que não profanem o nome de seu Deus. Essa proibição contundente não apenas reflete a natureza hedionda do culto, mas também a intenção de Deus em proteger seu povo de influências pagãs. Porém, o coração humano é facilmente seduzido. Durante o reinado de Salomão, o homem mais sábio da história, a idolatria a Moloque encontrou espaço em Israel. Influenciado por suas esposas estrangeiras, Salomão permitiu que altares fossem erguidos no vale de Ben-Hinom. Ali, o fogo de Moloque queimava dia e noite, uma afronta direta ao Deus de Israel. Lendas, sacrifícios e a ira de Deus. Josias, descrito como um rei que fazia o que era reto aos olhos do Senhor, segundo Reis 23:10, purificou o templo e o vale de Ben-Hinom, transformando-o em um local profano, onde sacrifícios humanos não poderiam mais ocorrer. A ira de Deus contra Moloque não era apenas um reflexo de sua justiça divina, mas também de seu amor pela humanidade. O sacrifício de crianças era uma afronta à santidade da vida, um dom precioso dado por Deus. A destruição dos altares de Moloque não era apenas um ato político ou religioso, mas também uma declaração de que o verdadeiro Deus nunca exigiria tal atrocidade. As reformas de Josias marcaram um ponto de inflexão na história de Judá. Sob sua liderança, o povo foi chamado a abandonar a idolatria e retornar ao culto exclusivo ao Senhor. No entanto, a história de Moloque permanece como um lembrete sombrio das consequências da desobediência e da atração pelo proibido. Mesmo após a queda dos altares, o impacto espiritual e cultural dessas práticas continuaria a ser sentido. Essa desobediência não passou impune. Deus enviou profetas para alertar seu povo sobre as consequências de seus pecados. O livro de 1 Reis descreve a decadência espiritual de Salomão e as consequências que recairiam sobre sua descendência. A prática do sacrifício humano representava não apenas um desvio moral, mas também um pacto com forças malignas que distanciavam Israel de seu verdadeiro Deus. A proibição divina contra Moloque não era apenas uma questão de fé. Era também uma tentativa de preservar a identidade de Israel como um povo santo, separado dos costumes destrutivos das nações vizinhas. Essa distinção era fundamental para o plano de Deus, que buscava estabelecer um relacionamento exclusivo e redentor com seu povo. No entanto,
A tensão entre a fidelidade a Deus e as influências externas continuaria a definir a história de Israel por gerações. Moloque representava mais do que uma divindade. Ele era o reflexo de uma época em que o medo e a superstição governavam corações e mentes. Seu culto, embora cruel, simbolizava a luta desesperada do homem para compreender e controlar forças além de sua compreensão. Contudo, a idolatria a Moloque não seria ignorada pelas potências divinas que velavam sobre o destino da humanidade. Para compreender plenamente o impacto desse culto, é necessário explorar os contextos culturais e históricos que moldaram essas práticas. A religião cananeia era amplamente politeísta, com deuses associados à fertilidade, guerra e morte. Moloque, porém, destacava-se pelo pavor que inspirava. Suas cerimônias macabras se tornaram um marco da idolatria mais sombria e os ecos dessas práticas persistem até hoje como um lembrete dos extremos a que a humanidade pode chegar quando cega pelo medo e pela necessidade de controle. A verdade sombria de Moloque. O termo MLK, encontrado em inscrições púnicas, pode ser traduzido como sacrifício, o que sugere que Moloque representava mais um conceito do que um ser. Por outro lado, as representações de Moloque como uma figura humanoide, com cabeça de touro, indicam a existência de um culto tangível. Sua conexão com a divindade mesopotâmica Malik, um deus do submundo, reforça a ideia de que Moloque pode ter sido uma fusão de mitos regionais, adaptados para justificar a prática de sacrifício humano. As ambiguidades históricas em torno de Moloque não diminuem seu impacto moral e espiritual. Ele continua sendo um símbolo poderoso das escolhas erradas que a humanidade pode fazer quando guiada pelo medo, pela ganância ou pelo desejo de controle. Sua história desafia tanto os crentes quanto os céticos a refletirem sobre as implicações éticas de suas decisões e práticas. Moloque e os sacrifícios de fogo. Hoje, suas chamas podem ter desaparecido, mas os ecos de sua existência ainda ressoam em decisões que comprometem os mais vulneráveis. As chamas de Moloque podem ter sido apagadas há milênios, mas suas práticas ecoam na forma de escolhas modernas que sacrificam o bem-estar dos inocentes em prol de interesses egoístas. Em nossos dias, as chamas de Moloque se manifestam em atitudes que desconsideram a dignidade humana, exploram os mais vulneráveis e promovem sistemas que marginalizam vidas. As indústrias que exploram o trabalho infantil, os conflitos armados que utilizam crianças como soldados e a destruição de comunidades inteiras em nome de lucros são evidências de que o espírito destrutivo de Moloque persiste. A figura de Moloque, portanto, nos chama à reflexão. Como estamos cuidando das gerações futuras? Estamos priorizando o lucro e o poder em detrimento da dignidade humana? Cada escolha que fazemos reflete os valores que defendemos. Se a humanidade deseja evitar os altares modernos de Moloque, é necessário adotar princípios de justiça, compaixão e responsabilidade coletiva. Combater a idolatria moderna exige um compromisso ativo com a proteção dos mais fracos e a promoção de sistemas que respeitem a dignidade humana, políticas que garantam direitos fundamentais, iniciativas que protejam crianças e a luta contra qualquer forma de exploração são passos essenciais para apagar definitivamente o legado de Moloque. Assim como os profetas do passado denunciaram as práticas hediondas, é nossa responsabilidade denunciar e combater as injustiças de hoje. Que as lições de Moloque inspirem cada um de nós a escolher um caminho de retidão, amor e proteção para com os mais vulneráveis, transformando as chamas de destruição em uma luz de esperança para o futuro.
Moloque, nos dias de hoje, simboliza a disposição humana de comprometer valores essenciais em troca de poder, riqueza ou segurança. Esse sacrifício moderno pode não envolver altares ou fogueiras, mas se manifesta em formas como a exploração de crianças, a indiferença aos direitos humanos e a destruição do meio ambiente. Cada vez que priorizamos interesses egoístas em detrimento da vida e dignidade alheia, perpetuamos o legado sombrio de Moloque. Para superar essa herança, devemos adotar princípios de justiça e empatia. Isso exige um compromisso com escolhas que promovam a igualdade, protejam os vulneráveis e rejeitem sistemas que marginalizem ou explorem outros. A história de Moloque não precisa ser apenas um aviso, mas um catalisador para mudanças que reflitam a luz da verdadeira humanidade. Que possamos transformar os altares do passado em fundações de um futuro mais justo e compassivo. Se você gosta deste tipo de história, não se esqueça de se inscrever no canal Bíblia em História e deixar o seu like. Assim, você nos ajuda a espalhar essas mensagens poderosas e emocionantes. Que Deus abençoe seu dia e te traga paz.